Sim. Olá Instagram, boa noite, boa noite. Cá estamos na rubrica Empreende-te. No Instagram, a minha convidada deve estar quase a entrar. Aqui estamos também a tentar conectar. Cá está ela. Luísa. Luísa, pede-me... exatamente, ver. Já estou a ver o pedido. Espera aí. Cá está ela. Olá, Luísa, boa noite. Boa noite, Sandra. Estás-me a ouvir? Já estou a ouvir em eco, deixa-me baixar aqui o Espera, som. eu acho que já pus isto, estas tecnologias, esta nova... E agora? Agora não tem eco, pois não? Não, eu estou a ouvir Digam-nos só... aí, quem nos estiver a assistir, se o som está bom, se a imagem está boa. Aqui estamos a tentar entrar também no Facebook, mas isto, nós tivemos aqui alguns desafios hoje aqui com a plataforma StreamYard. E olha, eu acho que ela não está a transmitir para o Facebook. Não sei, queres que eu veja? Queres que eu tente entrar alguma coisa? Aqui está-me a dizer que não conseguimos conectar. Verifique a sua conexão com a internet. Deixem-me só ver aqui o cabo, já pus o cabo e tudo, só um bocadinho. Sem problema, faz parte. Os desafios da internet. Boa noite, Sílvia. Boa noite, Wanda. Boa noite, Olá, Manuela. Sílvia. Olá, Wanda. Bem, aparentemente parece que só vamos estar no Instagram, porque por alguma razão Oi? Tenho aqui o microfone desligado. Por alguma razão não estamos a conseguir entrar no Facebook. Vamos fazer a nossa conversa então aqui no Instagram. Luísa, bem-vinda, muito obrigada por teres aceito este desafio, ainda aqui com alguns desafios, mas estamos numa outra plataforma, no Instagram, e portanto, muito bem-vinda, obrigada por estares aqui. Luísa, pergunta da praxe, quem é Luísa Madeira? Olha, antes de mais uma vez, boa noite. A Wanda está aqui a dizer que não vê no Facebook, Sandra. É porque não estamos a conseguir passar para o Facebook. Não estamos Wanda, a conseguir, estamos com problemas Wanda, de ligação. Pronto, então, Sandra, antes de mais, começo por agradecer o convite, que já andávamos há algum tempo para... Já me tinhas desafiado algumas vezes e então não tínhamos conseguido chegar. Então, eu sou a Luísa Madeira, pronto, e estou aqui nesta tua rubrica do Empreende-te, um bocado fruto de eu ter decidido, desde 2016, abraçar o projeto de Orivesaria Clássica com a minha irmã. Isto ao fim e ao cabo, ou seja, eu nasci com a Orivesaria Clássica, não é? Os meus pais abriram a Orivesaria Clássica em Queijas faz 33 anos para a semana. Pronto, ou seja... Portanto, eu cresci com a Orivesaria Clássica. Isto dizer que eu segui a Orivesaria Clássica desde 2016 parece um bocado contraditório, porque eu cresci, ou melhor, a Orivesaria Clássica cresceu comigo e eu cresci com a Orivesaria Clássica e fez parte de mim, não é? A única questão é que eu fui seguindo sempre o meu caminho, fiz os meus estudos, tirei o meu curso e dizia que queria trabalhar por conta da outra, por uma grande empresa, e é isso que ainda continuo a fazer. Portanto, tenho aqui o bichinho do empreendedorismo, que vem de família, né? Porque o meu pai vendia ouro porta a porta, o meu avô vendia ouro porta a porta. Como os tempos evoluem, não é? O meu pai decidiu ter o seu espaço comercial, pronto, e eu e a minha irmã decidimos passar a Orivesaria Clássica em 2016 para o online, com as redes sociais. Continuamos com o nosso espaço aberto, que nos podem todos visitar em Queijas e conhecer a minha mãe, toda a gente conhece, a Dona Nazaré, em Queijas. E aqui ao fim e ao cabo, nós passámos isto, um negócio tradicional, de confiança, um comércio local, de rua, ou seja, com tudo aquilo que a gente diz que não pode passar para o online, né? Faz um bocado de confusão, como é que um negócio tão pessoal, que as pessoas acabam por comprar... E tradicional. Luísa, deixa-me só fazer aqui
desculpa interromper, só fazer Não, aqui não, não, uma não. analogia que eu acho muito interessante, que, que há aqui duas mudanças na cronologia do tempo, não é? Que o teu avô e o teu pai, portanto, vendiam porta a porta, não é? Os metais preciosos, portanto, o ouro, o prata, etc. E depois o teu pai fez a mudança, portanto, quis uma loja física, não é? E depois tu e a tua irmã fazem uma nova mudança, passando para o digital. Olha, como é que isto se faz? Como é que um negócio tradicional, não é? Vende uma orivesaria, vocês conseguem fazer esta transição para o digital? Olha, Sandra, foi um passo que nós fizemos aos poucos, não é? Isto não se faz, isto é aquela ideia que nós dizemos que o online é imediato e é tudo muito urgente e é tudo muito imediato, não é? Imediato. Uhum. Isto é um caminho que nós temos vindo a fazer desde 2016, conforme eu estava a dizer, em que começámos primeiro pelas redes sociais, depois lançámos só o site institucional, depois, ou seja, em que começámos a ter algumas vendas, tanto através do Facebook, como do Instagram, como através por e-mail, as pessoas editavam o site, depois viam algumas fotografias que tínhamos no site, e então perguntavam se tinham aquele artigo, como é que era, como é que nos podiam contactar. Então fomos aqui criando uma relação, os clientes foram-nos conhecendo, não é? Porque assim a orivesaria clássica era de Queijas, não é? Era do Conselho de Oeiras, de um passa-a-palavra de um amigo que poderia ser de Sintra, de Mafra, qualquer coisa, pronto, aqui das redondezas, pronto, ou de pessoas que nos compravam e depois que mudavam de cidade e quando vinham a Lisboa acabavam por nos continuar a visitar, não é? E de repente criámos aqui uma relação que passámos a ser, como se costuma dizer, quando estamos na internet somos do mundo, não é? Mas pronto, nós também não somos assim tão do mundo, apesar de fazermos envios de encomendas também para o estrangeiro, mas até mais de clientes portugueses que nos pedem enviar para o estrangeiro. Mas começámos aqui a criar também uma relação com o online, uma proximidade com as redes sociais, com o site, quando nos contactavam por e-mail e tudo isso, e depois com o Covid, pronto, felizmente e infelizmente, não é? Acelerámos aqui o processo da loja online, em que também criamos aqui e tentamos acompanhar os nossos clientes no online. Até porque, como, pronto, para quem conhece o ramo da orivesaria, há milhares de artigos, diferentes tamanhos de anéis, diferentes modelos de relógios, com diferentes braceletes, depois os artigos são prateados, dourados, em ouro rosa, ou seja, temos aqui uma infinidade, como nós dizemos no nosso ramo, que é uma infinidade de referências. E nós, para um negócio tradicional e um pequeno negócio, não é? Porque não deixamos de ser um negócio de família, não conseguimos ter tudo no online. E então temos um relacionamento com os nossos clientes, que até veem um artigo na nossa loja, mesmo que depois não seja exatamente aquilo que querem que encontram no online, acabam por nos perguntar se não têm outro tipo de artigo, se podem personalizar de outra maneira. Ou seja, acabamos por tentar também, mesmo sendo online, ter o relacionamento que nós temos no tradicional, que é o cliente Próximo, que entra é na mesmo, loja, não é? é próximo e tentamos sempre encontrar aqui uma solução para manter o tradicional, a marca portuguesa, até porque somos representantes essencialmente por marcas portuguesas. Portanto, tentar aqui esta preocupação com a proximidade. E aí, ou seja, é uma transição do comércio de rua para o online, mas a tentar manter o caminho que já vimos a fazer há mais de 30 anos. Ok, muito bem. Eu acho isto genial, porque vocês conseguiram mesmo manter um negócio que é um negócio tradicional, não é? Que é um negócio clássico, portanto, a orivesaria clássica, e vocês conseguem modernizá-lo, mas mantendo esse atendimento personalizado, essa proximidade com o cliente, que não é fácil de manter no online, e vocês conseguem fazer isso muito bem, muito bem. Parabéns por isso, Luísa. Obrigada, obrigada, Sandra. Olha, minha querida, tu és uma empreendedora, tu tens o teu emprego, portanto, trabalhas por conta de outra, és mãe, és esposa, és filha, porque ainda por cima, portanto, a tua mãe está lá na loja, portanto, há essa proximidade também que tu mantens com os teus pais.
como é que se consegue gerir isto tudo, Luísa? Olha, antes de mais, consigo gerir isto tudo um bocado, pronto, fruto que a minha mãe é que está na orivesaria, não é? Porque não Uhum. seria impossível manter os dois empregos. E depois também, assim, muito com a ajuda e o apoio da minha família, não é? Não só das minhas filhas, como eu já tenho 11 e 15 anos, pronto, que já ajudam muito e sempre ajudaram. Felizmente são as duas super autónomas, super despachadas. Indiscutivelmente do meu marido, não é? Que também acompanha estas minhas aventuras todas, pronto. E depois também com a minha irmã, não é? Porque acabamos por ter aqui coisas que acabamos por fazer de uma forma partilhada, ou seja, eu tenho um tipo de preocupações e trato um tipo de assuntos, enquanto há outro tipo de preocupações e outro tipo de assuntos que são tratados e são resolvidos por ela. Portanto, como é óbvio, juntando é lógico que o dia às vezes as 24 horas são poucas, não é, Sandra? Mas como felizmente e também fruto de onde nós nos conhecemos, não é estar aqui a fazer publicidade, mas como nós nos conhecemos nas Mulheres à Obra e tu sendo coach e que eu já fiz formações contigo, que também me ajudaram a passar a gerir melhor o meu tempo, Que pronto. bom! Que bom! E também, assim, fruto disso que aprendemos e deste relacionamento que nós temos, também ajuda aqui a conseguir coordenar e acompanhar toda esta dinâmica de empreendedora, trabalhadora por conta de outra, de mãe, de mulher, de filha, de amiga, ou seja, tudo, ou seja, manter aqui a dinâmica e uns dias mais cansada, outros dias com melhor, com mais energia, mas nada que também umas corridinhas não ajudem a desanuviar a Esqueci-me cabeça. dessa ainda. Faz atividade física, pois é. Pronto, mas de qualquer maneira é aqui um bocado o tentar, pronto, acompanhar as coisas, ou seja, gerir as coisas para conseguir fazer as coisas o melhor que conseguimos e levar este desafio às próximas gerações, pronto, no mínimo. Boa, boa. Olha, tu sentes que as tuas filhas têm também esse mesmo gostinho pelo empreendedorismo? Elas ainda são muito novinhas, não é? Mas tu sentes daí de alguma forma, porque, por exemplo, no teu caso, tu já em pequenina, portanto, já com 12 anos, dizias que querias ser gestora de empresas. Exato. Tu vês isso nas tuas filhas? Achas que já há aí o bichinho do empreendedorismo também com elas ou não? É assim, elas acho que até podem ter o bichinho do empreendedorismo, mas se calhar numa abordagem diferente, até porque elas dizem que não querem fazer o que a mãe faz, porque isto está no computador e estas coisas, apesar de elas serem super digitais, e então a mais velha é que me ajuda em imensas coisas a fazer os vídeos, até os reels e essas coisas, elas gostam imenso, pronto. Mas eu acho que esta questão da dinâmica do empreendedorismo, elas veem de outra forma, pronto. Embora também é o seguinte, eu da idade delas, também se calhar, uma tem 11 e outra tem 15, como eu disse, eu se calhar da idade delas também não dizia que aos 44 anos ia estar com este desafio. Pronto, deixa-me só aqui agradecer à Sim, eu Wanda já que ela ia está também fazer referência aos e, comentários. e dizer boa noite a quem chegou, que a Ana Ramos também chegou. Mas isto, ou seja, portanto é assim, elas gostam e apoiam-nos, por exemplo, elas também gostam de ir à loja, até porque é uma forma de estar com a avó e até aquelas coisas, por exemplo, às vezes do registar, né? Porque assim, isto o computador para a minha mãe, apesar dela usar, ainda é assim uma coisa que, mas pronto, porque a minha mãe já está com 70 anos, né? Apesar de ser super dinâmica e Mas não super parece, ativa. porque eu conheço a Dona Nazaré e é super despachada, super dinâmica e, portanto, não parece nada. Está ali uma senhora, um beijinho para ela, depois mostro-vos o vídeo. Sim, sim, Uma sim. senhora super simpática e que está ali à frente da loja, ainda Pronto. ali com energia para dar e vender, não é? Pronto. Como se Por isso é costuma assim, dizer. elas gostam de ir à loja, gostam, por exemplo, ajudam nas questões até de fazer alguns vídeos do digital e tudo isso. E também, assim, também a mais velha então não se importa de fazer a montre e dessas coisas. Mas neste momento, se calhar, mas também um bocado conheço o que eu da idade delas fazia, não é? Não as vejo a querer passar isto de geração. Pronto, não sei, as Uhum. minhas sobrinhas, talvez, não sei se a minha irmã está aí, sabe se as minhas sobrinhas tenderão ou quererão seguir,
Mas pronto, mas isto como o futuro, o que é hoje não é amanhã, Claro, teremos claro. e podem ter outras ideias para empreendedorismo. Uhum. Ok. Olha, boa noite, entretanto, à Ana e à Wanda que se juntaram aqui a nós. A Wanda diz que é mesmo uma grande ginástica a propósito destas tuas multitarefas que tu tens e de responsabilidade. E és um grande exemplo de mulher com múltiplas tarefas, sem dúvida. Olha, aqui a tua Ah, irmã está a dizer que irmã, dizem que sim. então pronto, as minhas sobrinhas, pronto. As tuas sobrinhas dizem que sim. Boa, boa. Portanto, temos aqui a livraria clássica a perpetuar de gerações em gerações. A Silvia está a dizer, tua irmã diz que sim. Exatamente. Isso é bom, isso é muito bom. Que é o que é precisamente o tema aqui da nossa rubrica de hoje, que é o empreendedorismo geracional. Portanto, passar de gerações, e nós já falamos aqui, para quem se junta a nós aqui, houve aqui duas grandes mudanças neste negócio de família. Portanto, o negócio de vendedor que o pai da Luísa e o avô faziam de porta a porta. Depois o pai resolveu fixar o negócio e, portanto, abriu um espaço físico e agora a Luísa e a irmã fizeram uma outra mudança, passando também, para além do físico, para o digital. Portanto, acompanhando os tempos. Muito bom. Olha, Luísa, nesse teu percurso de empreendedorismo e nessa mudança de digital, tu já falaste aqui um bocadinho sobre isso, qual foi assim aquele maior desafio que tu sentiste desde que tu és empreendedora? Quais foram aqueles maiores desafios que tu sentiste e como é que os ultrapassaste? Antes de mais, foi logo o desafio da mudança em 2016, do seguimos, não seguimos, avançamos, não avançamos, e então logo Uhum. aí foi talvez o maior desafio, porque tínhamos a certeza, até porque nós sempre acompanhámos a orivesaria, não é? Mas era ali a mudança e o passo e do, não é do que, mas pronto, da responsabilidade, acho que era mais a responsabilidade e como se dizer, o peso nas costas, não é? A marca era, ou seja, eram 25 anos de história, não é? Quando nós pegámos no projeto. E esse talvez tenha sido todos o maior desafio. Eu acho que depois, ou seja, isto como todos os passos era pensarmos, ok, isto é um negócio tradicional, mas estamos habituados aqui ao nosso mundo, como é que agora vai se gerir com as redes sociais e para o país inteiro e comunicar e depois se o cliente pede, como é que fazemos as encomendas chegar? Pois tudo bem, assim, nós sempre enviámos encomendas para fora, porque já tínhamos clientes, como eu estava a dizer há bocado, Uhum. mudaram de cidade e depois que nos visitavam ou que nos pediam encomendas e nós enviávamos, não é? Portanto, eu acho que cada passo que nós demos, ou seja, quando foi para passar para as redes sociais, quando foi para criar o site online, e depois tivemos todos um Covid, não é? Isto não é a desculpa para tudo, até porque quando abraçámos o projeto em 2016 era com o objetivo de ter a loja online, mas não achámos que ia ser de uma forma tão repentina e que em 3 meses montámos a loja online, pronto, mesmo com poucos artigos, mas que criámos ali, está bem, que já vínhamos com um trabalho feito de trás, porque já tínhamos alguma presença nas redes sociais, já tínhamos também o site institucional, já estávamos a trabalhar com o blog para começar a ter alguma presença no online, pronto, por uma questão de quem percebe digital, não, ou seja, a nossa Vanessa e a nossa Filipa, peço desculpa, a nossa Filipa Cardoso falam muito melhor disso do que nós. Uhum. Uhum. Um, mas, ou seja, já era um caminho que nós vinhamos a fazer aos poucos, pronto, porque sabíamos que era o caminho a fazer, não achávamos é que íamos ter que montar uma loja online em 3 meses, quando aparece um Covid e que não tínhamos, ou seja, não tínhamos forma de chegar aos clientes, né? Está bem, alguns contactávamos e tínhamos o telefone e comunicávamos, mas era diferente, pronto. Uhum. Uhum. E então, efetivamente, estes passos todos que fomos dando, cada um teve a sua dificuldade, cada um teve a sua, ou seja, ali o seu risco medido, a sua preocupação,
Mas indiscutivelmente partiram da grande decisão em 2016, não é? Pronto, que foi assim aquela de avançamos ou não avançamos Muito e bom, como é muito. que avançamos, mas é um bocado isso. Olha, pegando aqui no comentário da Manuela Carronte, e obrigada, Manuela, por estar aqui a assistir-nos, é sempre Sim. simpática, bem disposta e não resiste a um bom desafio de parceria. Mesmo. Eu já ia falar sobre isto, portanto, a Manuela veio mesmo, está na sequência daquilo que eu ia perguntar. Um Tirou as beijinho, palavras da Manuela, que boca. também está aí cheia de desafios, Ahm, a Manuela. Tu és muito boa nisto, Luísa. Tu consegues criar parcerias assim as mais improváveis que se possa pensar. Portanto, a orivesaria, que é uma atividade muito particular, não é? Tem ali as suas peculiaridades, não é um negócio ou não é uma atividade que, assim à primeira vista é, como nós já falámos aqui, é uma atividade tradicional. Portanto, à primeira vista, ela não abre assim que se veja abertura para se fazer assim muitas parcerias. Mas tu consegues essa magia de fazer parcerias com assim, as mais improváveis e que resulta muito bem. Como é que tu fazes isto? Olha, isto é o seguinte, Sandra. Nós e a nossa assinatura, ou seja, a nossa missão desde 2016 é que existe sempre uma joia para todas as ocasiões. E na orivesaria clássica, encontrar a joia perfeita Uhum. para qualquer momento. Pronto, ou seja, e ou seja, nós temos a joia para o avô que quer dar o fio quando o neto nasce, nós temos as alianças para quando as pessoas casam, nós depois temos a moldura para quando a pessoa termina o curso e quer pôr, pronto, quer marcar esse momento, portanto, porque nós também temos artigos de decoração. Nós também costumamos dizer assim, até para os animais, se quiseres pôr o nome do animal, do cão ou do gato, e ter uma medalhinha com o nome, nós também temos isso. Ou seja, nós temos uma grande variedade. Uhum. E as joias, eu acho que é um tipo de artigo que toda a gente acaba por gostar, em alguma fase da vida as usa, ou em Uhum. alguma fase da vida, quanto mais não seja, alguém herda uma joia e precisa de mandar arranjar essa joia, ou tratar, ou Sim, qualquer toda a coisa. gente. E é sempre um Ou, bom presente, não é? É sempre um é sempre presente um presente. que se Portanto, faz. ou seja, portanto, sendo que as joias são os artigos que e o mito que as joias são todas caras, isso hoje em dia não é verdade, porque existem joias de qualidade, de aço cirúrgico, que são muito boas e até mesmo, apesar da prata e o ouro estarem bastante caros. Mas, portanto, existem artigos de valores acessíveis, não é? E então o que é que acontece? Porque aqui no caso da Manuela, já que a Manuela tocou aqui no ponto das parcerias, porque eu fiz uma parceria muito engraçada com a Manuela, que a Manuela tem dois negócios, que é aquela de tricô, que é uma excelente. Ele agora tem um novo desafio de tricô e tem uma marca de roupa para bebês. Portanto, ou seja, se a Manuela vende roupa para bebês, se eu tenho molduras para crianças, se eu tenho mesmo joias, ou seja, os fios, as pulseiras, até as meninas quando querem furar as orelhas e tudo isso, ou seja, complemento-se, porque quem vai comprar dos meus artigos, ou quando o bebê nasce, dar um babete da Manuela, que a Manuela costura muito bem, e da coleção dela de roupa para crianças, não pode também dar um talher em prata, estás a perceber? Uhum. E é Uhum. neste aspecto que eu fiz parcerias com a Manuela, assim como fiz contigo, do que a questão da gestão do tempo, não é? Ou seja, Exatamente. relógios assim, para fazer uma Uhum. excelente gestão do tempo, quem é que não precisa de um Um relógio? bom relógio, não é? De um bom relógio, pronto. Então, ou seja, há todo aqui um conjunto, por exemplo, eu lembro-me que a Ana Ramos estava aí, não sei se ela ainda nos está a ouvir, mas quando eu convidei a Ana para fazer as nossas parcerias, porque a Ana faz bolos, uns bolos ótimos. E a Ana dizia, mas Elisa, o que é que o teu negócio tem a ver com os meus bolos? E eu, Ana, das coisas que hoje em dia não, mas que se vendia mais antigamente eram os faqueiros em prata, Uhum. os Uhum. talheres para nos casamentos ou nos batizados, cortar os bolos e para Sim, que exatamente. ainda hoje se usa e gravamos os talheres para a pessoa ter um talher depois que pode ser personalizado. E a Ana, pois é verdade, realmente, efetivamente, ou seja, e na parceria que fiz com a Ana, promovi os bolos da Ana, ou seja, e promovi os talheres dos bolos e os faqueiros que podemos fazer em conjunto.
Portanto, é este conceito para cada momento existe uma joia perfeita e encontra na livraria clássica, que eu acho que todas as parcerias fazem sentido, não é? mesmo as mais improváveis, não é? Assim, não vou Mesmo. agora aqui Assim mencionar haja todas. criatividade. Eu acho que tu nisso és muito boa a criar estas ideias, a teres estas ideias para criar aqui as parcerias. Outra coisa, Luísa, que deixa-me dizer-te, aliás, estão aqui a tecer-te elogios e todos eles verídicos, é mesmo verdade. Tu és aquela pessoa que ainda hoje comentava isso com o meu marido, porque estava a comentar que hoje trazia uma pessoa aqui à rubrica Empreende, que é das pessoas que eu conheço, uma das melhores networkers que eu conheço, Luísa. E tu não te esforças para isso, ou seja, é-te natural, é um dom natural que tu tens de fazer, e se calhar essa facilidade que tu tens em criar parcerias, porque tu és daquelas pessoas que é aquilo que eu considero o verdadeiro networking. A origem, a essência do networking, que é isso mesmo que tu fazes e muito bem, que é ajudar o outro, pensar como é que eu posso ajudar aquela pessoa fazendo aqui parcerias, que seja bom para mim, que seja bom para a pessoa, e tu fazes isto muitíssimo bem. Portanto, e parabéns por isso, Luísa, tu és mesmo uma networker nata. E fazes isso de uma maneira que te é natural, tu não precisas te esforçar muito para isso, é-te natural. E isso sente-se, e por isso tu és tão admirada e tão querida aqui pela comunidade de Mulheres à Obra que nós pertencemos, e tu és mesmo um exemplo de networker. Portanto, parabéns por isso e és mesmo uma inspiração para mim. Eu pessoalmente inspira-me a olhar para ti, Luísa, a maneira como és a pessoa que mais faz recomendações nas redes sociais sobre os negócios das mulheres à obra, das outras empreendedoras. Pensas nas parcerias que poderás fazer ajudando outras empreendedoras. Portanto, olha, Luísa, é louvável. És um ser com S grande mesmo. Aquilo que eu Agora, costumo dizer nas minhas formações, ainda hoje estive toda a tarde a fazer uma ação de formação e dizia isto mesmo. Portanto, primeiro vem o ser e depois o fazer e depois o ter, não é? E as pessoas subvertem isto, querem o ter primeiro, não é? Ter. Mas primeiro vem o ser, não é? O ser é o que sustenta, é o pilar principal para depois fazermos o que precisamos fazer para ter o que nós queremos ter. Mas primeiro que tudo é o ser. E o ser aí em ti está assim, bem delineado e bem grande. Por isso, muitos parabéns por isso, Luísa. agora deixaste-me sem palavras. Olha, minha querida, agora nós temos mesmo aqui Só te agora posso o nosso agradecer, tempo. exatamente. Eu não vou. Só para Muito terminar, obrigada. em jeito de conclusão, quem está a querer dar os primeiros passos num projeto que queira empreender, quem queira começar a empreender, mas que está assim com algum receio, que tem aqueles medos todos, que dicas é que tu poderias dar a uma pessoa assim? Olha, eu acho, e digo isto imensas vezes, eu acho que nós não devemos desistir. Como é assim, e isto, apesar de eu ter arriscado esta aventura em 2016, muita gente me diz porque é que eu ainda continuo a trabalhar e ainda aliás, nomeadamente tu, não é? Que a tua chefia não nos ouça, não é? Não, então, assim, eu acho que acima de tudo nós temos que gostar do que fazemos e ter noção do que. E ainda esta semana tinha uma conversa dessas com uma amiga minha, em que desde que nós gostamos, desde que nós gostemos do que façamos, não é? E do que estamos a fazer e dos projetos que desenvolvemos, seja a trabalhar por conta de outra, seja ao nível do empreendedorismo, isso é o mais importante de tudo. Pronto.
e que as pessoas consigam conciliar aqui estas duas vidas. Pronto, eu acho que também não devemos arriscar aqui à maluca, e tu também tiveste um projeto semelhante, né? Tu também durante algum tempo trabalhaste por conta de outra e começaste a dar os teus primeiros passos do coach. E durante um tempo também conciliei as duas atividades. Exatamente, pronto. Eu acho que isto aqui temos é que perceber o que é que queremos, definir bem os objetivos e nunca devemos desistir. Pronto. E nós tivemos as duas no fim de semana numa conferência e que ouvimos que não devemos desistir à primeira pedra que temos no caminho, não é? Até porque os desafios são muitos, não é? Temos aqui, não, hoje, aqui há adversidades do online, devíamos estar no Facebook, Pois no foi, Instagram, olha. e só estamos no Instagram. Não é? Ou seja, isto são pequenas coisas, mas depois, quando queremos montar um negócio, as adversidades são muitas, ou depois é o fornecedor que falha, ou é o distribuidor, ou é tu pensas naquele artigo e depois o artigo esgota, ou os prazos de entrega não. Pronto. Há uma infinidade de situações, não vale a pena. Portanto, o que é que eu digo? O que é que eu recomendo? Acima de tudo, o que queiram fazer, decidam fazer algo que gostem, que se sintam bem, que se sintam realizados. Isso acima de tudo. Seja ao mesmo tempo com outra atividade, ou seja sozinho, pronto, se conseguirem abandonar a outra atividade e começar um projeto sozinhos, fantástico, melhor ainda. Mas depois o segundo maior desafio é que não desistam à primeira diversidade. Depende de vocês, como aprendi no teu curso e cá tenho essas palavras do teu GPS, se tu não vendes, pronto, se nós não estamos a conseguir vender, nós é que temos que mudar a nossa técnica de venda, nós é que nos temos que forçar, nós é que temos que mudar os nossos... Temos que pôr as coisas do nosso lado e não pôr as culpas no outro, como é óbvio. Às vezes não corre bem, portanto temos que pensar noutra estratégia, temos que tentar outra forma. Pronto, portanto é assim, façam o que gostem e não desistam, resumidamente, e para não prolongar, e venham aí muitos desafios, sejam empreendedores, arrisquem e que corra bem com todos, que venha aí um ano de 2023 que acho que vai ser muito desafiante para todos nós, mas de alguma maneira eu acho que também o desafio faz parte da vida e que temos que arriscar, porque também se não fosse assim, ou seja, o mundo não tinha evoluído o que evoluiu até hoje, não é? E que continua a evoluir todos os dias. Exatamente. Olha, e descobri aqui na tua biografia que tu trabalhaste em marketing, portanto temos aqui uma coisa em comum. Tu és licenciada em gestão de empresas, certo? Mas quanto tempo é que tu trabalhaste em marketing? Ainda trabalho. Ainda trabalhas? Ainda trabalho, sim. Marketing, comunicação, exatamente, ainda trabalho. Ok, muito bom. Luísa, olha, eu ficava aqui agora o resto da noite a falar contigo, mas pronto, temos mesmo que terminar. Terminar, sim. Entretanto, eu vou para as pessoas que estavam à espera da transmissão no Facebook, eu vou partilhar lá o vídeo, portanto, vai lá ficar no Facebook, podem depois partilhar. Ficamos por aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Luísa, por teres aceito o desafio de estares aqui. Continua com esse teu espírito e com essa tua energia a conseguir gerir todas essas tarefas que tu fazes muito bem. E eu não tenho dúvidas que é devido a esse ser que tu tens aí bem grande que consegues equilibrar todas estas atividades. E, portanto, um beijinho muito grande. Luísa, obrigada mais uma vez. E até a semana. Obrigada eu mais uma vez, Sandra. E acho que hoje só não podemos deixar de dizer uma coisa, não é? Que é dar os parabéns à nossa seleção. E vamos continuar no nosso Mundial, não é? É verdade, é verdade. Parabéns. Não disse ao princípio que me esqueci que aquela Viva Portugal! Viva Portugal! E que somos empreendedores portuguesas, não é? E que representamos marcas portuguesas, portanto, obrigada. É um prazer estar aqui, Sandra, e obrigada também com as tuas dicas todas que me ajudas a conseguir ser melhor. Beijinho. Tá? Beijinhos a todos que estiveram aqui a assistir, a todos. Obrigada a todos que nos assistiram. E beijinhos, até para a semana. Tá, beijinho. Tchau, tchau.